Eu sempre quis fazer um copo d'água, por ser um objeto assim muito simples, mas muito essencial. É a água que é um dos elementos mais fundamentais da onde a vida se origina. E a partir do copo d'água foi se desenvolvendo todo o resto dessa linha, que se chama sílaba, por ser um objeto mínimo mesmo dentro das casas. A gente sempre fez objetos maiores, assim, a cama, a mesa de jantar, sofá, a luminária. Eu queria chegar nesse mínimo mesmo. Foi por uma analogia assim de pensar na sílaba em relação a um livro, ser a pequena parte de um livro, o copo ser uma pequena parte da casa, a menor parte assim, dos objetos que nos circundam. A gente é muito inquieto em relação a diferentes técnicas, diferentes escalas, diferentes usos. Então, uma vez que a gente domina algo que é da escala do mobiliário urbano, feito de concreto, a gente já quer se dedicar a um projeto de um copo feito de porcelana. O campo foi a primeira peça que trouxe essa questão, né, da natureza, do espaço externo, de fazer esse link com esse outro espaço. O campo foi primeiro, né, eu acho. Mas o campo talvez seja menos orgânico nas curvas, né? Parece que o campo é uma paisagem que passou pelo computador, assim. A paisagem parece assim, um desenho livre. O contorno da terra, assim, as montanhas, o encontro do céu e da terra. E aí ele foi inspirado nesse desenho e pensando em como ele poderia ser modular e se adaptando a diferentes espaços. No sofá paisagem também você pode ter assentos dos dois lados, né? Então ele tem uma plasticidade muito grande que permite que ele se adeque a muitas situações diferentes, tanto espaços públicos como residências. Quando a gente formalizou o selo Ovo Public, foi algo que veio como decorrência natural de coisas que a gente já vinha pensando, projetos que a gente já vinha desenvolvendo para espaços de uso público nos anos anteriores, como a sala de leitura e a sala de educativo da Pinacoteca, o mobiliário do café bienal, mesmo projetos, enfim, de outra natureza, como o projeto Parede do MAN, também numa instituição pública, cultural. No espaço de uso coletivo, tem uma coisa muito interessante, que é a permanência mais rápida das pessoas naquele espaço, e aí o mobiliário entra como um equipamento para potencializar o uso daquele espaço. Essa relação da forma segue a função, né? Uma das grandes afirmações do design, tida como uma verdade absoluta, assim. Eu acho que ela é questionável, assim. Eu acho que aí mora também uma das graças do design, que é questionar essa afirmação. Na KD, a gente nega essa afirmação, né? Porque é como se a forma nega a função. Quando você olha para a KD, você não sabe que aquilo é uma cadeira, justamente porque a forma não denuncia qual é a função. É um objeto que é uma interrogação sobre qual é a função daquele objeto, é a grafia, né, que remete a uma escrita sem significado, a uma escrita assêmica, e é um objeto de parede, ao mesmo tempo que é um pendurador. São indicações de cadeira que funcionam como estrutura, como pés da mesa, como ela sintetiza uma ideia dessa relação não conflituosa, mas que pode ser antagônica entre função e não função. Tem uma confusão no bom sentido de imagens e de significados ali, que eu acho que é alguma coisa que aparece também em outros momentos na nossa produção, em outras peças, e é uma ideia que eu gosto bastante, essa desestabilização do que é o que. Mas a coisa é o que ela é, mas ela fica posta em xeque. Essas interrogações que os objetos imóveis são capazes de fazer são muito interessantes, assim, são objetos que se tornam objetos ativos.
Eu sempre tive uma atração assim, por porcelana e cerâmica. A Nídia era aluna do Gerson, eu via a produção dela e gostava muito da maneira como ela tratava a porcelana. E um dia eu propus para ela da gente fazer alguns trabalhos juntas. E aí surgiu essas duas linhas, a sílaba e o deslize. O deslize eu acho que tem muito a ver com esse pequeno deslocamento do eixo que já está presente nos vasos grau, que é algo que me interessa também. Os pequenos deslocamentos, pequenas mudanças no olhar. Quando você empilha, tem uma coisa casual, parece que é uma pilha de prato que você acabou de colocar de uma maneira meio desordenada. Ele entra um pouco o acaso, o dia a dia. É uma busca por uma precisão, por uma concisão, por um desenho direto e por sempre tentar encontrar a melhor maneira de solucionar um encaixe, um pé, uma proporção, um balanço, um encontro entre dois materiais. Essas questões, elas nos ocupam e não é muito diferente do quanto elas nos ocupavam e do quanto a gente perseguia isso lá no começo. Claro que a gente talvez tenha se aproximado um pouco mais daquilo que a gente buscava, mas o movimento é muito parecido. No começo, sei lá, os primeiros objetos, eu tinha muitas dúvidas, assim, se o que a gente estava propondo, e se essa proposição era forte o suficiente, ou enfim. E eu acho que o nosso trabalho, ele tem uma sutileza em relação à forma, ele tem uma descrição também. Apesar dele ter propostas fortes, a gente gosta dessa descrição, de um certo silêncio. Ao mesmo tempo parece inacreditável e muito natural que a gente esteja esse ano comemorando 30 anos. Porque por um lado, quando a gente pensa, né, no número, no calendário, 30 anos é muita coisa. Eu e a Luciana começamos muito cedo nessa profissão. Então 30 anos voaram. No momento que a gente começou, as primeiras peças, a equipe, o espaço que a gente tinha, os fornecedores. O que eu vejo assim, é como esse corpo assim, foi se formando e como hoje ele tem uma solidez. Eu acho meio inacreditável pensar que a gente fez 30 anos. Eu não costumo contar muito tempo, acho que se não fosse pelo Gerson eu jamais saberia. O mais importante são as indagações que ainda tem pela frente, as questões que ainda estão em aberto, tudo que a gente tem para fazer, tudo que a gente tem para pensar.